Boa noite. Foi aberta ao tráfego às 5 horas e 7 minutos da tarde de hoje a Ponte Anita Garibaldi, em Laguna. A estrutura foi inaugurada ontem em uma cerimônia que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, que, pela baixa popularidade, reduziu o tempo dos discursos e não alongou o ato. Mas qual é o impacto, a avaliação e a expectativa para essa obra que demorou mais de 3 anos e custou mais de 760 milhões de reais para ficar pronta? Que ela resolve um dos gargalos da ligação com o sul do país pela BR-101, todos sabemos. Mas o que deixou de ser faturado pelo Estado, algo em torno de 32 bilhões de reais, fora empreendimentos que deixaram de ser instalados, será recuperado essa quantia e esses empreendimentos, essas ideias? Bom, os outros trechos da rodovia que ainda estão pendentes também são foco da atenção do governo federal, como foi a ponte? A mesa está formada e o nosso debate sobre a pós-inauguração da Ponte Anita Garibaldi começa agora. O programa de hoje recebe aqui nos estúdios para falar desse assunto especialistas nessa área, evidentemente, entre eles o coordenador da região metropolitana de Florianópolis da Associação dos Usuários de Rodovias de Santa Catarina, a Auresc, Nelson Silveira. Também está conosco o presidente da Câmara de Transportes e Logística da Fiesc, Mário César de Aguiar. Participam ainda do programa o Beto Lima, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Tubarão, e o engenheiro consultor da Fiesc, Ricardo Saporiti. Muito obrigado a todos pela gentileza da participação aqui no programa Conversas Cruzadas, que está no ar em nome da promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. E Queires, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queires. Aproveito para convidar você a interagir conosco pelos nossos canais tradicionais. Tem o e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, tem o facebook.com/conversas cruzadas, tem o Twitter, que é o @conversastvcom, e tem ainda o nosso WhatsApp, o telefone é o 48-9188-4044, 9188-4044. O telefone está à sua disposição para você enviar mensagem de texto convencional ou mensagem pelo WhatsApp. Nós recebemos aqui e trazemos a sua informação no ar. Eu peço sempre para que você se identifique, por favor, diga de onde você fala, para a gente pontuar melhor o debate e a conversa por aqui. Bom, eu queria começar ouvindo o Beto Lima, que é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Tubarão, porque foi um que certamente passou pela ponte já. Não tive o prazer. Veio mais cedo? Não tive o prazer. Vim um pouco antes, eu saí de Tubarão às 11 horas, já preocupado com a fila, porque eu tinha um compromisso às 13h30 aqui no tribunal, e já preocupado com a fila, eu saí de Tubarão, na verdade era 10h30, e não tive o prazer de passar pela ponte ainda. Agora... Passei de um lado só. Como a gente vem... Alguns anos eu passo no lado. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Como a gente vem fazendo há muito tempo, passando pelo lado. Eu optei para começar com o senhor justamente porque o senhor representa um dos setores que serão muito beneficiados com a ponte, mas a gente aqui não vai falar apenas da inauguração pela inauguração, e a proposta de a gente montar esse debate foi justamente essa, porque se tudo funcionasse como funcionou a obra da ponte, talvez nós teríamos uma estrutura melhor de logística aqui em Santa Catarina. Houve um nítido esforço para que a coisa andasse, caminhasse. E isso foi admitido até pelo próprio DENIT aqui, que já veio ao programa e admitiu que houve uma força-tarefa para que a ponte acontecesse. Os senhores estão felizes? É só independentemente de custo ou não, né? Essa força-tarefa aí realmente foi uma obra que ela andou assim a passos largos. Uhum. E a gente está muito tranquilo, está muito feliz assim em relação a isso. Feliz, quer dizer, é a história do brasileiro, né? Ele está feliz com uma coisa que já era para estar pronta há 20 anos atrás, né? Mas a gente continua, a gente é obrigado a se deparar e se entregar a essa situação, porque realmente para nós vai dar assim principalmente na parte do verão, que dobra o fluxo de veículos, passando ali na faixa, acho que se eu estiver errado, vocês me corrijam, da faixa de 20 e 25 mil veículos para 45, 50 mil veículos.
Então isso dobra, como também na nossa área do transporte, é um desgaste muito grande para fazer aquele percurso ali. Na época de verão, a gente chega a fazer um percurso de Tubarão em Bituba, de levar 7 horas, 8 horas, dependendo a temporada. E isso nós estamos falando, não é de um automóvel que tu entra com câmbio automático e tranquilamente tu não está carregando, transportando uma carga. Nós estamos falando de caminhão, de carreta, de bitrem, de rodotrem. Isso tem um desgaste mecânico muito grande, um desgaste físico muito grande, além dos pequenos acidentes que o automóvel tenta, às vezes, entrar na fila, ele fica fora do foco de visão do motorista. Sim. Aí as pequenas, as batidas de pequena monta, isso tudo vai gerando processo, vai gerando desconforto, vai gerando... Então, isso, assim, de um trabalho que tu levava com 10 caminhões, tu fazia uma tarefa, atendia um cliente, tu passou a ter 14, 13, 15 caminhões, dependendo da época. Então, para nós, realmente é um ganho. Só que eu acho que tu vai abordar esse tema mais para frente. Só que se tu considerar de norte e sul, nós transferimos o gargalo. Só mudamos de lugar. Agora, da parte sul-norte, realmente eu acho que estaria resolvido. É uma obra de qualidade que a gente incontestável, entendeu? Não sei, acho que os meus companheiros de mesa aqui, que dominam mais essa área de custo, de rodovia, de projetos, poderiam depois falar um pouco mais dos valores que tu comentou, né? Que foi informações que eu tenho de 770 milhões. Sim. E parece que com um bom reforço antes das eleições para dar um prosseguimento anormal na obra. Né? Sim. Então... Agora, você falou que transferiu-se o gargalo. Não sei se é desse que tu estás falando, mas a Ponte Cavalcante, por exemplo, não ter sido concluída e entregue junto ainda, que fica mais para frente ali em Tubarão, é um outro fato a ser lamentado profundamente, porque me parece que o mais difícil conseguiu se fazer. E o mais simples, que poderia ter sido entregue junto, não aconteceu. Vocês percebem um descaso com essa região específica do estado? Porque há muito tempo que a duplicação aconteceu e o gargalo sempre foi o sul. Só não ficou pronto a nossa parte. Sim. A outra parte toda foi pronta. A parte do sul mesmo, lá depois de Jaguaruna para frente, de Criciúma para frente, até Porto Alegre, está duplicada há muito tempo. Eu estou imaginando... Com obras muito mais complexas também. Sim. Eu estou imaginando aqui há muito tempo. Como a parte daqui do norte também já está pronta há muito tempo. Então... Eu estou imaginando aqui o empreendedor, que o Mário daqui a pouco a gente vai ouvi-lo também, que trabalha ali, gera emprego, enfim, vocês têm... mantêm as empresas de transporte, fazem a economia girar. Né? Se vêm deixados num segundo plano, por algum motivo que não se sabe exatamente qual deve dar um desânimo muito grande. Eu só não gostaria de fugir de responder a tua primeira pergunta, Sim, que eu acho que foi muito oportuna. Quando tu fez a colocação de que, assim, que a parte pior, a parte mais complexa foi feita primeiro e falta a ponte de Tubarão, que seria ao lado da Ponte Cavalcante, eu queria ainda dizer para ti que tem coisa pior ainda do que isso. É mesmo? Porque nós estamos com um túnel pronto que não tem acesso. Meu Deus. Não tem acesso. Eu estou falando aqui, vocês são conhecedores da rodovia, vocês são estudiosos da rodovia, meus companheiros de bancada que são estudiosos da rodovia, e vocês vão concordar comigo. Eu não sei o que seria inaugurado. Talvez seria inaugurado um tombador de caminhão, seria inaugurado talvez por alguma serviço funerário mais à frente, que teria interesse, não sei, porque a saída que eles estavam projetando para o morro dali do túnel, dali do formigão, ali do túnel ali, é inconcebível a curva que teria que ser feita para inaugurar isso aí junto com a ponte. Tu sai do morro, acaba a estrada, realmente não tem nem a base embaixo, não está pronta. Não está pronta a base. Está lá um peral lá para te fazer o contorno para a saída do túnel e faria simplesmente uma curva ali, acho que de 90 graus, não sei quantos graus ali, repentinamente. Então, quer dizer, isso aí eu acho que é muito mais grave ainda do que a ponte, que para mim já é um grande problema de planejamento estratégico. Porque eu acho que... Eu não tenho grandes formações, entendeu? Mas eu acho que assim, isso é uma questão estratégica. Pelo amor de Deus, tu faz um túnel e não faz o acesso para o túnel, não licita o acesso para o túnel. Tu faz uma ponte e depois fica discutindo quem que vai pagar a conta da luz. Pô! Bom, eu queria... Eu não sei se diante da minha pouca informação, diante da minha pouca formação, eu me perco diante de tantos projetos mirabolantes, de tantos estudiosos que projetam essas estradas, essas rodovias, e aí eu fico me questionando se talvez, não sei, eu que não tenho tanto acesso à formação, ou talvez eu esteja muito além
de mim, mas eu acho que... É coisa que parece óbvia, né? Bom, eu pedir daqui a pouco para a gente ouvir o engenheiro Ricardo, também o Mário, para a gente aprofundar alguns itens que a gente vai discutir aqui ao longo da noite. São 10h10 agora, mas antes eu queria ouvir o Nelson Silveira, que representa a Associação dos Usuários de Rodovias de Santa Catarina. Nelson, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui conosco. Boa noite. Eu queria saber a tua leitura, se ela vai um pouco na linha do que o Beto nos falou até agora. Olha, Felipe, a minha leitura é a mesma do Beto, porém com várias atenuantes nessa liberação. Eu acredito, a ponte foi um belo trabalho feito pelos nossos governantes. É evidente que algum interesse tinha. Agora, o problema é o seguinte: fazer uma ponte é interessante, porém, esse projeto dessa ponte teria que ter sido feito quando? Quando foi definido que a BR-101 seria duplicada do Paraná, ou seja, de Curitiba a Porto Alegre. Agora, primeiro se faz as partes fáceis, as partes com menos entrave, vamos dizer assim, para depois fazer o que é difícil, o que é complicado, que é o caso. Hoje eu diria para você que liberaram uma ponte, não liberaram o trânsito da BR-101. O prejuízo que o empresariado de Santa Catarina e do sul do Brasil, principalmente de Santa Catarina, teve nos últimos anos por falta de transporte, que foi de 32,7 bilhões, que correspondeu a 4 vezes o PIB da região. Sim. É o cúmulo, é uma falta, é um desmando total diante da economia do sul do Brasil. E hoje nós estamos aqui conversando sobre o sul, que é ali Criciúma, Araranguá, Jaguaruna, Içara, que é a parte sul da ponte Anita Garibaldi. Mas nós estamos com esse problema também no oeste catarinense. Nós estamos sem rodovia no oeste catarinense. Pô, e Santa Catarina é um dos estados que contribui para o PIB brasileiro com uma grande participação, uma grande monta. Então, continua. E outra coisa, o tipo de projeto dessas rodovias, principalmente no fato de fiscalização. Pô, eu que trafego por essas rodovias aqui no estado, eu só vejo a Polícia Rodoviária fiscalizando aonde não tem problema de curva, aonde não tem problema de acidente. É só onde tem problema de velocidade, que é para resgatar a multa. Então é difícil hoje, realmente está complicado trafegar nas estradas catarinenses. Primeiro porque a manutenção, principalmente no interior. A 101, onde ela está terceirizada, onde foi privatizado, realmente melhorou bastante. Dá para nós dizermos hoje que temos uma rodovia. O sul, por incrível que pareça, já está precisando de muita manutenção. Com certeza, o engenheiro Saporiti vai falar isso depois, mas tem muitos setores da duplicação da região sul que já precisa de manutenção. E a nossa presidente veio inaugurar uma ponte que não completa ainda a duplicação. Estamos precisando terminar a ponte Cavalcante e muitos outros, como o Beto acabou de falar, acessos a essa rodovia. Sim. Bom, eu já estou recebendo aqui manifestações, são 10h14 agora. O Gustavo Maria aqui mandou para a gente por e-mail, dizendo que ele acha que não devia ter acontecido nem a cerimônia de inauguração com a vida da presidente, porque faltam ainda esses outros gargalos que o Beto já falou para a gente, e o Nelson também, que são a Ponte Cavalcante, o túnel do Morro do Formigão, e aí ele diz aqui, não vou nem citar, o Morro dos Cavalos em Palhoça, que ganhou a 4ª faixa, e que é uma solução paliativa, mas que me parece que vai ficar meio que em definitivo, né? Porque é aquela história... Paliativo definitivo. Não custa-se a fazer. Quando faz, olha, tá aí, não me incomoda mais, já tá aí o negócio. É uma leitura que muita gente tem feito também. Bom, o presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesp está aqui conosco também, Mário César de Aguiar. Obrigado, presidente, pela gentileza da sua participação. Temos
mais a comemorar ou ainda pontos a serem lamentados com a inauguração da ponte? Boa noite. Boa noite. Não, na verdade, é uma obra emblemática, uma obra extremamente importante para a rodovia BR-101 Sul. Infelizmente, ela chega com bastante atraso e não resolve todo o problema da BR-101. Nós temos gargalos importantes, esse era um gargalo importante que está sendo resolvido com essa ponte, mas o que nos causa espécie é que uma obra de 760 milhões, como foi essa obra, ela está concluída, enquanto que uma obra como a ponte do Rio Tubarão, 19 milhões, ainda não está concluída. Então, uma falta de planejamento, uma falta de sensibilidade dos órgãos que comandam, então, essas obras da rodovia são extremamente inaceitáveis. Uma outra questão também que vale lembrar é que essa rodovia já está com bastante atraso, vários trechos ela já demandam uma manutenção bastante séria. Me parece que a fiscalização das obras da rodovia também não é uma fiscalização adequada. Alguns trechos que foram entregues, em seguida já apresentavam defeitos de projeto e defeitos de execução. Então, me parece que não é uma obra adequada para a importância da economia catarinense. Infelizmente, nós vamos ter que conviver ainda algum tempo com essas obras. Me parece que há uma intenção da Agência Nacional de Transporte Terrestre de fazer a concessão e talvez seja a única solução para que nós tenhamos, então, uma rodovia em condições de trafegabilidade, com segurança e com capacidade adequada para desenvolver a economia do sul catarinense. Nós fizemos pela Federação das Indústrias Catarina um levantamento que foi finalizado em 2012 com a Universidade Unisul e nós verificamos que o atraso até aquela data já tinha provocado um prejuízo para a região sul de 32,7 bilhões. Isso não vai se recuperar. Então, a rodovia ela é um indutor de desenvolvimento da região, ela precisa dar condições para o potencial econômico que tem todo o sul do Brasil e principalmente o sul catarinense. Bom, daqui a pouco eu vou trazer outras questões que estão surgindo por aqui também, mas antes a gente ouve o engenheiro consultor da Fiesc, Ricardo Saporiti, que por vezes acompanhou o desenvolvimento das obras tanto do trecho norte quanto do trecho sul, mas principalmente do sul, que era mais atrasado. Elaborou inúmeros estudos para a própria Federação das Indústrias, nos mostrando que as coisas aconteciam no trecho norte e na 376 no Paraná, e no sul tinham muitos pontos ainda a desejar, obras inacabadas e por vezes abandonadas. Qual é o seu entendimento e a sua leitura, engenheiro? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar eu gostaria de falar sobre a ponte, né, claro. Anita Garibaldi, que realmente é um orgulho assim para a engenharia brasileira e para nós catarinenses, que foi executada aqui no nosso estado. Foi uma obra extremamente bem, vamos dizer, projetada, entre aspas, né? Mas é bem executada, bem planejada, com um cronograma muito bem feito e que cumpriu rigorosamente o cronograma que foi estabelecido contratualmente. Eu disse o projetado, entre aspas, pelo seguinte, que no meu modo de ver, como engenheiro rodoviário, eu acredito que, eu lamento inclusive isso que eu vou dizer, ela deveria ser uma ponte rodoferroviária e não simplesmente uma ponte rodoviária como nós todos estamos constatando. Hoje a estrada de ferro passa ao lado, e quando que vai se tirar essa estrada de ferro dali? Ainda mais que o próprio DENIT está fazendo um projeto que é a ferrovia litorânea, que liga, vamos dizer, em Bituba, e liga o sul do estado de Santa Catarina até Araquari, até Itapoá. Então, essa ponte, eu não consigo entender por que ela não foi projetada como rodoferroviária. Esse é o parênteses que eu gostaria de fazer. Agora, quanto à obra, uma obra espetacular, muito bem feita e projetada e tudo mais. Acredito eu que ela vai solucionar, em grande parte, pelo menos por um bom tempo, o problema de tráfego, de mobilidade da BR-101 no trecho sul. São 25 mil carros, mais ou menos, veículos que transitam sobre a ponte no período fora da temporada, e eu acredito que ela vai realmente resolver. Quanto ao problema do túnel, que o Beto colocou, do túnel do Formigão, o embocamento sul do túnel do Formigão,
ainda falta iniciar a construção de um viaduto no Sertão dos Correios. Exatamente. Que não foi iniciado ainda. Então, são esses planejamentos que realmente são difíceis da gente aceitar. Já começou com a Ponte Cavalcante, que a Fiesc, Mário, num trabalho que ela fez, eu acho que há 4 anos, mais ou menos, ou 5 anos, ela já alertava naquela ocasião, olha, vão começar o túnel, vão fazer o túnel, vai ter o problema da Ponte Cavalcante, que teria que ser, na época, estavam estudando se faria uma recuperação da ponte antiga ou se seria demolida, feita uma ponte nova. Isso está aí constatando agora, quer dizer, o túnel está pronto, a ponte está, o gargalo está sendo transferido. Sim. A mesma coisa agora com o túnel do Formigão no Embocamento Sul. Então, esses planejamentos são difíceis assim, de entender como um profissional da área, né? Outro problema que eu acho muito sério, que o Nelson colocou, é o problema da manutenção da BR-101 no trecho sul. Quer dizer, nós não podemos nunca esquecer disso, e isso vale inclusive para a ponte Anita Garibaldi. É uma ponte, vamos dizer, com uma tecnologia altamente do que existe de mais moderno. Só que entrega a ponte, ela tem que ser mantida. Sim. Se não for mantida, nós vamos passar a ter uma ponte Ercílio Luz lá no sul. Uhum. Né? Então, isso são... E quem que vai fazer a manutenção da ponte? Por isso é que o trecho, vamos dizer, lá do sul, o pavimento já está revirando, o trecho de pegar de Jaguaruna para o sul, a estrada, o pavimento está todo ele se decompondo. Desculpa interromper, mas só para não perder. Inclusive, não é só o problema de recuperação do pavimento. Desculpa, mas é que a oportunidade não pude me conter. Mas assim, tem problemas ali que são de projeto, que é a aquaplanagem. Exatamente. Tem problema de aquaplanagem ali que está matando gente direto. Roberto, o problema da aquaplanagem já é um problema de manutenção. Né? É de execução, mas que se tiver uma manutenção mas talvez permanente... Talvez também não seria de fazer um nível diferente do piso para a água escoar? Mas você com a manutenção não fazer bacias? Veja bem, você tem que diferenciar o que é manutenção permanente do que é uma manutenção pontual. Sim, certo. Quer dizer, tem trechos ali que foram entregues há mais de 6 anos. Né? O trecho de Jaguaruna até Criciúma foi entregue há mais de 6 anos. Exatamente. Quer dizer, não teve manutenção permanente nenhuma. Então a estrada vai se deteriorando, não tem estrada que aguente. Né? O maior inimigo do pavimento é a umidade. Né? Se você não selar bem a capa asfáltica, não tiver ela bem selada, vai acontecer isso. Mas, um outro detalhe também que não é observado é a questão do peso dos caminhões das cargas. Com certeza. Então, isso ia tocar também. Acho que o maior inimigo do peso também, além da capa, é o peso, o excesso de peso. O excesso de carga, a falta de manutenção, a má qualidade da execução, e aí os órgãos fiscalizadores têm grande importância nessa questão. Quer dizer, a má qualidade da fiscalização fez com que as obras fossem entregues e já com grandes defeitos, né? A questão da aquaplanagem é uma questão bastante séria. Nós temos aqui uma região extremamente chuvosa. Sim. E a aquaplanagem é um fator de risco muito forte para quem usa a rodovia. Mas eu queria... Se você, só para fazer lembrar também, como estamos falando de problema de projeto e de execução da obra, só para lembrar ainda dentro da pavimentação, só para refrescar, se vocês pegarem do trevo de Laguna ao trevo de Imbituba, ali, ao Itapirubá, para ser mais preciso, aquela reta, parece um vibrador aquilo ali. Sim. E desde que foi entregue está assim, né? Então, o problema ali não é... onde talvez eu me expressei mal, não é problema de manutenção, foi problema de pavimento mal feito. Mas, o Felipe, é importante também salientar que a obra ela foi bem concebida, foi determinado alguns trechos, né? Então, no planejamento inicial, parecíamos que nós teríamos a obra resolvida em curtíssimo prazo. Então, foram, não sei se 4 ou 5 trechos que foram determinados para facilitar exatamente a execução e fazer com que tivesse o cronograma vencido. Mas, infelizmente, por uma série de problemas, aí a questão da própria legislação brasileira, fizeram com que essa obra tivesse vários problemas com as empreiteiras, com falta de pagamento, com falta de fiscalização, e nós temos um resultado que não nos favorece, infelizmente. Uhum. Bom, eu queria primeiro dizer que você pode estar sentindo falta aqui na mesa do DENIT ou de alguém que represente o governo federal, mas nós convidamos, eles acharam por bem não participar, porque a inauguração já foi feita, enfim... Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. É uma opinião que nós respeitamos e um posicionamento também,
Mas, de qualquer maneira, o programa continua aberto. Nós estamos ao vivo aqui, são 10h25. Então, se alguém quiser manifestar a sua opinião pelo telefone, representando o governo federal e por aí vai, a gente está à disposição. Mas a nossa parte, que era convidar e aguardar a presença, nós cumprimos com ela. Eu queria propor aqui para a gente falar daqui a pouco, depois do intervalo, uma questão específica que o Nelson foi destacando aqui. Daqui a pouco eu gostaria de ouvir o engenheiro Ricardo sobre isso, que é o seguinte: ele falou de que a obra começou aos pedaços pelo mais simples e esqueceu-se do mais complexo. Isso aí está me lembrando o contorno viário, que começou pelo meio, porque no começo e no fim tem indefinições. Tem a questão de Palhoça ainda, tem a questão do começo, que também não está muito acertado, mas já se começou pelo meio. E alguns até elogiaram o fato de que, enquanto isso a gente vai tocando o que dá para fazer. Mas será que a gente não corre o risco de daqui a pouco ter o meio concluído, mas uma estrada que não dá em lugar nenhum, porque não tem por onde entrar e não tem por onde sair? Daqui a pouco, depois do intervalo, quando nós estivermos de volta aqui no programa, nós falaremos desse e de outros assuntos aqui. Até já.